Aí ele diz assim: por que o meu povo sofre, Senhor? Por falta de conhecimento. Dê valor ao pastor, dê valor ao seu líder, porque ele orienta, ele instrui, ele ensina. Lá em Leme, quando o reverendo Nilson fala sobre política, ele começa assim: o que é política? É o ato de governar. Só isso. Você governa bem sua casa, você faz política. A pessoa que organiza as finanças, a pessoa que instrui os filhos, isso é política, é a arte de governar. Mas quem é que governa nesse país? O pastor acabou de falar aqui. São palhaços, são pessoas que se vendem. Muitos, lá atrás, a igreja era fechada. A igreja, política é coisa do diabo. Deram na mão do diabo. Porque se você ver a história da Bíblia, Deus colocou homens para governar. José do Egito é um exemplo. Deus colocou pessoas que capacitou para fazer um bom governo. Mas a igreja se covardou, foi covarde na hora que precisava. Mas nós temos um grupo aí que está voltando, graças a Deus. Nós temos pessoas orientadas. Estamos colocando pessoas boas lá, pessoas de boa índole, pessoas que não se vendem, e que muita coisa, não está pior o Brasil, porque muita coisa, políticos bons, políticos cristãos, conseguiu vedar para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos colocar de pé, amados, um texto aqui bem conhecido. Então, se alguém dizer assim: o pastor fala de político, você diz para ele: você é um político. A pessoa fala: não, eu não sou. Fala: mas você não governa a sua casa? Político é isso, governar bem. Amém, amado? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 33. Depois a gente vai voltar para o 25 e em diante. Mas o 33 é para nós ter uma base nesta noite. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que foi até o hino, foi já cantado aqui nesta noite. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e a igreja então lê a outra parte. Amém? Amém? Vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Grande Deus e eterno Pai celestial, me humilho diante da tua grandeza, Senhor. És tu digno de toda a honra, de toda a glória. Senhor meu Deus, me escondo diante da tua grandeza, Pai querido. A liberdade do teu Espírito Santo para falar em cada vida, para falar em cada coração nessa noite, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, No ministério de Jesus Cristo, onde havia muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas, também a preocupação de Jesus em separar, a preocupação de Jesus em orientar muito bem o povo ao qual ele estava evangelizando, ele estava pregando. Quando ele diz assim, no versículo 6, 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olha que coisa. Há dois reinos. Há dois
reinos. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: olha, há dois reinos. O reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus, ele tem que estar acima, tem que sobressair sobre o reino das trevas. Eu estava hoje lá na igreja comentando com uma pessoa, e eu disse assim a essa pessoa: que horrível ouvir de um cristão que está assistindo BBB, quando pessoas da própria igreja comentam sobre algo que é baixo, horrível, mau exemplo, e a pessoa comenta e fala como se estivesse sobressaindo sobre as demais. Buscar primeiro o reino de Deus é ser sábio, inteligente, é buscar orientação na palavra de Deus e saber o que é que eu coloco dentro da minha casa. É saber o que é que os meus filhos estão assistindo. É saber, amados, o que é que está passando dentro do meu lar, dentro da minha casa. Alguém diria: mas pastor, nas escolas há muitas coisas erradas. Concordo. Isso começa, sabe por quê, amados? Erros de políticos, em que a igreja lá atrás não quis se envolver, porque a igreja, amados, ela teria autoridade e poder. A igreja em massa podia falar: não, nós vamos ditar o que vai passar nas escolas. E isso reflete aos nossos filhos, aos nossos netos, quando a igreja se cala. Amados, o ato de oração, nós vamos entrar numa campanha de oração, mas veja, orar e atitude. A igreja não pode se calar, a igreja não pode ficar parada. Há dois reinos, volta a dizer, quando há dois reinos: o reino de Deus ou o reino das trevas. Foi muito notório, foi muito bom o pastor abrir aqui falar sobre isso nessa noite. Foi ótimo que ele falou nessa noite, porque a igreja tem que tomar uma posição e falar assim: peraí, se o reino de Deus se sobressai sobre o reino das trevas, se há uma autoridade que foi ortogada à igreja, a igreja já tem direito de se posicionar e colocar pessoas, e indicar pessoas que vão dizer isso da lei: olha, isso eu não quero na minha escola, isso eu não quero na minha cidade, isso eu não quero para minha família, isso eu não quero na televisão, isso eu não quero que passe. Ah, mas pastor, é só desligar. Não é só desligar, querido. Talvez você impede o seu filho de assistir, mas o amiguinho da escola assistiu e vai influenciar o teu filho. E a igreja se cala, e a igreja se fecha, a igreja tem medo. Não é só aqui, mas na cidade de Leme, a nossa igreja tem quase 3.000 pessoas. Acreditem se quiser. Não pode falar em público agora. É preciso desligar as redes sociais que está filmando para o pastor falar uma palavra. E acreditem, irmãos, pessoas se levantam com a cara fechada, vão embora. O pastor vai falar de político. Que crente é esse? Que reino que ele está buscando? Que não pensa nos seus filhos, não pensa nos seus netos. Uma campanha de oração, sim, mas campanha de atitude também. Uma campanha de falar: Senhor, o reino de Deus tem que estabelecer. Aí o Senhor fala assim: mas eu estou dando para vocês, eu estou dando a campanha de oração, mas vocês estão tímidos, vocês não sabem o poder que vocês têm na mão. Vocês não sabem. Porque quando o pastor fala de política aqui, fica bravo. Por quê? Porque lá atrás da igreja é a política do diabo, a política do diabo. Olha, fala assim, olha para o seu irmão: há dois reinos. Fala para ele: há dois reinos. Se você não está em um, automaticamente você está no outro.
Não, porque eu sou cristão, não tem que... Mas se você é cristão, você não abraça o seu pastor. Você não está do lado. Você não apoia. Você acha que porque falaram uma mentira do diabo, e você acha que não, a igreja não pode se misturar com isso. A igreja não pode falar sobre isso. Olha aqui o Senhor Jesus dizendo: olha, não andeis ansiosos pelo que havem de comer, pelo que havem de vestir. E ele começou a dar uma orientação. Agora eu penso por que a preocupação de Jesus sobre falar sobre isso? Porque eu coloco minha casa, coloco a minha família nas mãos do Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Leia a palavra de Deus. Está de acordo com a Bíblia? Amém, concordo. Está de acordo com a palavra de Deus? Concordo. Agora, imagine um Deus que governa sobre todas as coisas. Será que Ele vai deixar faltar algum alimento na tua casa? Você já parou para pensar nisso? Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu sei passar várias fases da minha vida. Eu vivi na abastância, também aprendi a viver na miséria e na fartura. O segredo é: quem é Deus no meio das aflições que nós passamos às vezes? Quem é Deus quando eu estou na fartura e quem é Deus quando me falta alguma coisa? Que reino que eu estou servindo? Eu deixo de servir a Deus, eu deixo de vir na igreja porque faltou um pedaço de pão, ou porque cortou água, ou porque faltou... Querido, foi falta de administração. Foi algo que acabou acontecendo, mas não é Deus que deixou de estender a mão sobre você, não é Deus que deixou de te abençoar, não é nada disso, amado. Às vezes é um momento que Deus permitiu que nós passávamos para ver se realmente nós o amamos, para ver se você o adora através da dificuldade, para ver se você realmente está firme diante de Deus, para ver se você realmente o ama de todo o teu coração. Eu gosto muito de ver negócio de planeta, Aí tem um gordinho lá, até ateu, aquele gordinho lá. Mas ele disse assim: a sonda, ela foi longe, ele está indo embora, ele está indo longe. Aí viraram essa sonda, viraram. Aí viram um pontinho azul, longe, um ponto pititico. E ele disse assim: olha, lá é a terra. Para pensar, querido. Um Deus que governa o universo. E a terra, aos olhos de Deus, daquele tamanho, e tem todo o controle, e controla o universo, e controla tudo. Eu fico pensando muitas vezes que é mais fácil o ateu confiar e acreditar em Deus do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Porque infelizmente as pessoas se vendem barato, a troco de uma cesta básica, a troco de qualquer coisa. Viram as costas para Deus, viram as costas para o seu pastor, viram as costas por causa de coisinhas tão pequenas, tão simples. Aí o Senhor Jesus, ele diz assim: não andeis inquietos, não fique correndo, preocupado, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir. Amado, não quer dizer que você não precise se organizar. O pastor acabou de dizer aqui, o crente, ele não sabe organizar. Infelizmente, o mundo lá fora, os bandidos se organizam. Mas, amados, pega um conselho hoje de um pastor que está aqui. Pega essa frase, escreva num papel, coloca no seu quarto, coloca na sala: buscar primeiro o reino de Deus. Pega as finanças, a obediência, como nós já pregamos aqui sobre dízimo e oferta. E o Senhor diz assim: faça a prova de mim. Pega a finança, pega nas tuas mãos e fala: Senhor, eu quero buscar primeiro o reino dos céus. O que vai acontecer amanhã, Senhor, eu não sei.
mas eu quero fazer a minha obediência. Eu quero ser obediente à tua palavra. Está falando alguém aqui com experiência, querido? Está falando alguém que aqui já deu testemunho, aqui eu já dei testemunho de passar muitas dificuldades na minha vida, de chegar em casa, precisar, de como foi eu ficar pensando, como que eu vou dar leite para o meu nenê, para o meu filho, uma renda, trabalhando no corte de cana, não perdia de serviço, mas a renda per capita, o que eu ganhava, não cobria os custos. Quantas vezes os irmãos da igreja, grupo de homens, foi levar uma cesta básica em casa, mas por que isso? Era Deus olhando, era Deus cuidando, era Deus olhando para mim, ver se realmente eu estava ali firme e fiel. Então faça isso, querido. Pega esse texto, coloque lá na porta da tua. Não, olha, buscar primeiro o reino de Deus, o reino de Deus sobre minha vida, o reino de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada o Senhor, aquilo que agrada a vontade de Deus, aquilo 40 dias de oração, 40 dias de oração. Deus colocou essa igreja em batalha, Deus está colocando essa igreja, Deus está dizendo assim, pastor Beato, prepara para grandes maravilhas aqui nesse lugar. Pastor Beato, comece a orar por 40 dias, porque eu vou tremer esse lugar, porque eu vou fazer coisas grandes aqui, milagres extraordinários vão acontecer aqui no lugar. Ele está dizendo, se prepare em oração, igreja, se prepare, porque o inimigo está se levantando lá fora, e Deus já está preparando a igreja em oração, e Deus já está preparando homens somente, e Deus está colocando um escudo sobre esse lugar aqui, protegendo esse lugar aqui. Como ele disse, apenas 1 minuto é suficiente para o inimigo fazer um estrago lá fora. Aí você diz, mas está tudo bem, pastor. Mas dos 40 dias de oração, a mão do Senhor está sobre o teu lar, tua casa, tua família, protegendo teus filhos na escola, protegendo teu filho na faculdade, protegendo você no trabalho, protegendo, amado. Quando o anjo de Deus, o servo de Deus, vem a ele uma revelação, é Deus guardando, é Deus te livrando, é Deus preparando. Então, igreja, coloque em primeiro lugar o teu reino. Eu não preciso entrar, eu não preciso fazer, eu estou bem. Está bem? Você sabe o dia de amanhã? Você sabe o que pode acontecer? Aí o Senhor fala assim, toma cuidado, não fique ansioso. Eu me lembro que eu estava num bairro, tomando conta do bairro, lá em Reme. Uma pessoa toda chorosa, chorando durante o culto, e falou assim, posso conversar com o senhor depois do culto? Falei, claro, pode. O que eu vou fazer? Meu marido aqui foi dispensado do serviço, Eu peguei e falei assim, mas é preocupante? Claro que é, humanamente falando, quem que não vai se preocupar? Mas eu falei assim para ele, você sabe o Deus que nós servimos? Ele já preparou algo melhor, já preparou para você ganhar até 2 vezes mais. Deus já preparou o amanhã para você, o que vai te colocar na mesa. Basta você colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E nós vamos orar. Você não vai sair daqui sem a oração. Mas aprenda uma coisa. Eu quero que os irmãos aprendam uma coisa. Nunca se esqueça disso. A oração que sai da mão do servo de Deus, a oração que sai debaixo dessa mão, ela tem autoridade, ela tem poder, ela tem virtude, ela tem, aquilo que o pastor falar na oração vai acontecer, porque é Deus que colocou esse homem aqui. E eu coloquei a mão sobre o casal e falei, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo quis trazer sobre a família, aborrecimento, tristeza, angústia, preocupação, tal, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu falei. E esta semana Deus vai dar a resposta dessa oração. E foi naquela semana.
Eu pensei para falar, não, o Senhor colocou na minha boca, eu falei, esta semana. Eu não falei se eu não ou não, eu falei esta. Depois eu fiquei pensando, olha que Deus falou através dos meus lábios. Então, amado, aprenda que o altar tem poder. Que o altar é preparado para isso. Buscar o reino de Deus. Você está aqui hoje, dia 12. Hoje, dia 12. E você falou, Senhor, fala comigo. Por que é que está acontecendo isso dentro do meu lar? Por que está acontecendo isso dentro da minha casa? O Senhor está dizendo, olha, volta lá ao primeiro amor. Volta lá a ter comunhão comigo. Você esqueceu de falar comigo. Você não fala mais. Você não ora mais. Você está se ocupando aí com BBB. Você está se preocupando aí com programas que te traz momentos gostosos de lazer, mas você não ora mais. Você não jejua mais. Você não tem buscado o reino de Deus, mas você tem buscado outras coisas. Amados, tudo que nós precisamos e tudo que você precisa para o seu lar, para a sua casa, o Senhor já tem preparado. Depois ele olha para as aves dos céus. Olha aí. Olha pelo lírio do campo. As aves não trabalham, mas no entanto Deus dá óleo e milho para cá. Ele usou coisas simples. Ele usou comparações simples do campo, das aves, para que as pessoas entendessem como que é o reino de Deus, como que é a preocupação de Deus sobre cada um de nós que somos seu filho. Agora eu pergunto, querido, que reino você está vivendo? Se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, ainda estou pregando. Deus ainda está falando no seu coração. Dentro do seu coração, que reino que está prevalecendo? Olha aí. Dentro do seu coração, querido, como está o reino de Deus? Pastor, olha, eu orava mais. Eu tirava mais tempo para ler a Bíblia. Olha, pastor, olha, eu vinha na escola bíblica dominical, eu não perdi a escola bíblica. Olha, pastor, eu não perdi os cultos de terça-feiras, quintas-feiras. Olha, pastor, eu pegava um tempinho, eu ia fazer uma visita, pastor, pastor, eu tirava um tempinho, pastor, para abraçar alguém que estava precisando, pastor. Mais uma vez, querido, ainda com teus olhos fechados, como que está o reino de Deus no teu coração? Será que está dividido? Será que está 70% para Deus, 30% no mundo? Será que o mundo está infiltrando dentro do seu coração? Há dois reinos, ou é reino de Deus ou é reino do mundo. Será que está 50%, 50%? Será que você hoje está na igreja, amanhã, ou ainda hoje mesmo, a hora que você sair daqui, você chega na tua casa, está entrando coisas que não prestam dentro do teu coração? Ou será que já está 70% no mundo e 30% na igreja? Ou será que está 90% no mundo e 10% na igreja? Essas pessoas que vêm só em Santa Ceia. Não é que não estou falando só daqui de Araras, não, de Leme. Estou falando de realidade da nossa igreja. Existem pessoas que vão somente em Santa Ceia e acham que já vim na Santa Ceia, já cumpri o meu papel. Que reino é esse? Que reino que está no coração dessa pessoa? Mais uma vez, querido, qual é o reino que está dentro do teu coração? É o reino de Deus. Há prazer em fazer a obra de Deus, há prazer em estar na casa de Deus, há prazer em ler a palavra de Deus, há prazer em cantar louvores a Deus, há prazer em abraçar o teu pastor e falar, não, pastor, vamos caminhar juntos, vamos fazer. Onde está o teu coração? Porque aí o Senhor diz assim, aqui mesmo, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração.
Aonde está o teu interesse? Está no mundo? Está nas coisas do mundo? Há dois reinos. Não saia daqui hoje, querido, sem tomar essa decisão. E fazendo análise do seu coração, e de você falar para você mesmo: Senhor, está 70-30, está 50-50, está 30-70, eu preciso melhorar. Fale com Deus agora. Grande Deus e eterno Pai Celestial, uma mensagem, Senhor, diretamente do céu sobre nossas vidas. O Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É tempo, Senhor, de voltar. É tempo, Senhor, de buscar o reino de Deus, como diz a tua palavra, em primeiro lugar, em todas as áreas da minha vida. Pai querido, com esta oração, Senhor, que o teu filho está agora analisando o seu próprio coração, está dizendo: Senhor, eu quero. Querido Espírito Santo, dá força a essa pessoa que não consegue orar mais. Querido Espírito Santo, dá força a esse homem que não consegue mais ler a Bíblia. Querido Espírito Santo, dê força a essa pessoa, Senhor meu Deus, que está dividida entre dois reinos. Dá força, Senhor, para que ela saia daqui hoje decidida, para que ela saia daqui hoje determinada, para que ela saia daqui hoje com o coração voltado ao Senhor, dizendo: hoje eu mudo, hoje eu quero que o meu coração seja 100% o reino de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre meus filhos, sobre a minha família. Aí você vai começar a perceber uma grande diferença. Hoje, tome essa decisão. Hoje, não saia daqui sem tomar essa decisão e dizer: Senhor, hoje eu quero o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, principalmente no meu coração. E depois eu quero na minha casa, na minha família, sobre meus filhos, sobre o meu emprego, sobre o meu salário, sobre aquilo que o Senhor coloca na minha mão. Eu quero o reino de Deus sobre a minha vida 100%. Por isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amados? Amém? Amém? Fala por irmão, quer ver a diferença? Né? Fala para ele, quer ver a diferença? Coloca 100%. Fala para ele, coloca 100%. 100%. Não é 90 não, é 100. Não é 99 não. 99, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. É 100%. Né? Porque se você tiver 99,99, você vai receber uma bênção. Aí o Senhor fala: não foi eu que dei não. Tem algo errado aí. Não, ele não está 100%. Tem que estar 100% comigo. Porque a bênção é completa. Não é fingida. Não é artificial. Não. É 100%. É 100% buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus sobre a minha vida. O reino de Deus sobre a minha casa. O reino de Deus. Amém, amado? Deus abençoe cada vida. Deus abençoe cada coração. Glória a Deus. Você está aqui no culto, amados? Eu vou aproveitar quem está na live também e esse propósito. Esse propósito que nós vamos mostrar aqui para quem está acompanhando o culto através da live. Nós entregamos esse material, você que está na live, esse material, os 40 dias de propósito na sua casa, pode ser o filho, a filha, esposo, e a oração do jeito que você quiser. Mas você coloca no cantinho depois, você que está aí, a Tati vai estar divulgando também no grupo da igreja, chegando em casa vai estar divulgando. Portanto, começa o propósito dos 40 dias na sua casa. Esse é o material que nós entregamos aqui hoje na igreja. Portanto, aqui está alguns detalhes que você está falando aqui do propósito da sua casa. Portanto, entregamos o material hoje na igreja para você fazer. A igreja também
levantar e andar e buscar o resultado. Portanto, está aqui, Igreja Neo Restaurada e campanha, o grande desafio das coisas impossíveis. O tema: o Senhor Jesus pelejará por nós. Portanto, aqui está alguns detalhes que eu coloquei, você que está lá pode estar fazendo. O segredo da vitória é 41 dias de propósito. Você vai fazer oração do seu jeito, não precisa se preocupar com o tipo de oração. Você vai precisar, você vai orar, e aquilo que é necessário na sua casa, você conhece a sua vida, a sua família, e você vai fazer isso então nesse material. Portanto, está aqui os 41. O que diz aqui? Olha? Jesus no deserto, 40 dias jejuando, depois 41 veio a vitória. Lucas capítulo 4, versículo 1. 40 dias do dilúvio, depois 41 veio a vitória, quando Noé soltou a pomba, e no 41 as águas baixaram, e Gênesis capítulo 7, versículo 12. Moisés ficou 40 dias no monte orando, depois 41 veio a vitória. Êxodo capítulo 24, versículo 18. Elias andou 40 dias, depois 41 veio a vitória, fugindo do mal, fugindo de Jezabel, e 41 veio a vitória. 1 Reis capítulo 19, versículo 8. Davi reinou 40 anos, e depois 41 veio a vitória. 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Davi lutou 40 dias contra o gigante Golias, 41 veio a vitória. Samuel capítulo 17, versículo 16. Os filhos de Israel andaram 40 anos, e 41 veio a vitória. Jonas foi até a cidade de Nínive avisar o recado de Deus, que diz aquela cidade dentro de 40 dias ela ia afundar e subverter, e não ia sobrar ninguém, nem gente, nem animais, nem nada. E entraram em jejum e entraram no propósito, e veio a resposta para toda a cidade, 120 mil habitantes, de uma vez receberam a bênção. E então aqui está todos também. Deus enviou um anjo em favor do rei Ezequias e pelejou em favor dele, porque o exército inimigo era 185 mil homens, e Deus mandou um anjo e matou 185 mil homens numa noite, que não precisou de Ezequias, só orou e pediu. O exército do céu não veio inteiro não, Deus mandou só um anjo do seu exército, e a vitória veio. Portanto, nós vamos estar entregando mais material, e a Tati vai estar postando também no grupo da igreja. Então você que está, esse é o material que nós entregamos. Nós vamos estar orando por você que está na live, e você vai fazer esse propósito em casa. Você que não tem o material, porque não está no culto presente, mas ela vai estar postando hoje também no grupo da igreja, dizendo: o pastor entregou o material, os 40 dias para a igreja participar inteira em casa também do propósito. O propósito não é só da igreja, o propósito começou hoje. Hoje é dia 12, não é isso? Hoje é dia 12. Você já vai começar o propósito aí na sua casa, aqui também, e você marca com um lápis, com a caneta no cantinho, e vai marcando. Dia 12 eu comecei, você olha no seu jeito lá, 5, 10 minutinhos, quando você puder, e pede lá. E não precisa colocar o que você fala para Deus, só marca o dia lá, dia 12, para você não se perder. E amanhã é dia 13, você vai orar. Se não esqueceu, no dia 12 está aqui, eu fiz, eu marquei, está aqui. Todo dia você marca, faz uma marca assim, ali com a caneta, no cantinho, e vai descendo no verso da folha, e você não vai se perder. E outras pessoas vão estar pegando o material e vão estar depois aderindo à campanha. A campanha não tem dia para acabar, porque a igreja começa hoje, você termina o seu, mas tem jeito para começar amanhã, para começar depois. Pastor, está levando essa folha, pastor? Tá. Então tá. Então, muito importante isso daí,
E você vai pedir o que você quiser, orar do seu jeito, não se orar. Quem disse que você vai orar? Você ora do seu jeito. Se você for orar bonito, Deus não vai ouvir. Você tem que orar do seu jeito. Porque você é esta pessoa. Você não adianta ser assim a outra. Não é isso? E Deus vai te ouvir na simplicidade. Eu vou orar também para quem está conosco na live. E depois você vai ouvir mais desse assunto no grupo da igreja, tá? Que vai estar postando. O pastor entregou o material dos 41 dias. A vitória é certa. Você sabe o que você tem que pedir na sua casa. Pede cura, pede milagre, pede saúde, pede proteção. Você pode pedir o que você quiser. Quantas vezes? O que você quiser, você vai pedir. Vamos orar então, quem está na live, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou encerrando o culto agora, mas estou orando para quem está conosco, participando desse culto. Já ouviu uma palavra muito linda aqui. Buscar primeiro o reino do Senhor. E quando fala buscar o reino do Senhor, primeiro o reino de Deus, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor deu uma porcentagem ali de quem está na presença dele. Ele colocou a pessoa, o crente que está servindo a Deus 30%. Depois o Senhor colocou o crente que está servindo 60%. E ele colocou por último que foi pregado aqui, e 100%. Então 30%, 60% e 100%. Se você tiver entre os 29, não chegou 30, você está correndo risco, correndo perigo, né, pastor? Então, essa porcentagem do nosso grau de fé, a nossa postura diante de Deus. Buscar primeiro o reino do Senhor. Quem sabe a gente alcança uma porcentagem bem melhor do que nós podemos imaginar, uma porcentagem que vai agradar o coração de Deus. Mesmo que não alcance os 100%, mas Deus pode receber como 100%, você vai dizer, eu quero servir o Senhor de toda a minha alma, de todo o meu corpo, toda a minha mente, de todo o meu coração, e amar o meu próximo como a mim mesmo. E não chega pelo menos até os 30, porque 29 já não chegou, não alcançou, não é isso? Por isso é muito perigoso esse grau nosso de obra, de fé e de postura. Amém, gente? Eu vou estar servindo Santa Ceia aqui para quem não for tomar. Deixa eu encerrar a live então. Meu Deus, que Deus abençoe essa pessoa que está conosco na live, participando do culto, da pregação e também do propósito que ela vai começar na sua casa, de 41 dias, e tudo que aconteceu no 41 veio a vitória. E pode até antes dos 41 chegar a vitória para essa pessoa, e vai estar fazendo o propósito junto conosco, virtual também, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe quem está na live. Amém? Graças a Deus. Nath, quando você vem cantar um canto aqui, eu vou